eu sou a professora Adriana e vou lecionar a língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Antes, eu gostaria de ler algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre fonologia. O que é fonologia? A imagem nos remete a algum significado, não é verdade? Quando a pessoa fala, ela solta o quê? Ela solta os sons dessa comunicação, dessa fala, não é verdade? Olha só, o rapaz, ele está falando e está saindo o quê? Um tanto de letras, um tanto de sons, porque toda letra tem o quê? Um som. Então, a fonologia é o estudo do som, ok? A gramática normativa divide-se em 3 partes: fonologia, morfologia e a sintaxe. A fonologia é o estudo dos sons, a morfologia é o estudo das formas e a sintaxe é o estudo do funcionamento da língua. Hoje nós vamos aprender um pouco de fonologia. Gramática normativa é aquela gramática a qual nós aprendemos em sala de aula. Tá? Então, a fonologia estuda os elementos que compõem os sons, visando sua função no sistema de comunicação. Os sons da fala são reproduzidos no aparelho fonador. Ao lado, eu coloquei um desenho para explicar o que é esse aparelho fonador. Eu tenho a laringe e as cordas vocais que ficam ali, né, entre a laringe, vendo? A laringe pega essa corda vocal. Eu tenho a vista dianteira da caixa vocal, eu tenho a vista superior. Bom, vocês vão estudar isso detalhadamente em ciências, mas é ali que é produzido o nosso som, o som de quando falamos, de quando nos comunicamos. Fonema e letras, o que tem a ver com fonologia? Como eu disse, a fonologia estuda os sons e a parte que vai estudar os sons é a parte chamada fonema. Então, existe uma diferença entre fonema e letra. Por que uma diferença? Porque o fonema vai ser representado pelo som e as letras é representado pelo nosso alfabeto. Eu coloquei um exemplo ali de avô e avó. Bom, quando eu digo avó ou avô, eu tenho na escrita as mesmas letras, AVO. A diferença é que em avó eu tenho um acento agudo e em avô eu tenho um acento circunflexo, tá? Só que o fonema dessas palavras é o quê? É a menor unidade sonora, ou seja, quando eu digo assim, ó, avô, eu tenho um som de quê? Do A, do V e do O. Quando eu digo avó, eu tenho o som do A, do V e do O. A diferença é que uma é mais fechada que a outra. Bom, já a letra é a representação gráfica dos fonemas, ou seja, a representação da escrita. Tá? Uma letra pode representar mais de um fonema, como a letra X em táxi ou extenuante. Táxi. Olha, quando eu pronuncio, eu não tenho som do X. Eu não falo taxi, né? Eu falo táxi. Então, eu tenho o som das letras T-A, K, S e I. A mesma coisa com extenuante. Eu tenho sons do E, do S, do T, do E, do N e do U, só que eu não tenho o som do N. Esse N é representado pelo tio, como se eu colocasse o tio no A, extenu T. Então, eu tenho o som do N, eu tenho o som do A representado com o tio e nunca do N, ok? Bom, um fonema pode ser representado por mais de uma letra, que é chamado de dígrafo, como em chocolate, exceção e entulho. Então, dígrafos eu coloquei ao lado para vocês relembrarem. O que é um dígrafo? É o encontro de duas consoantes ou o encontro de uma consoante com uma vogal, como no QU. Quitanda, olha o exemplo lá atrás. Guirlanda, com GU. Quando eu falo guirlanda e quitanda, eu tenho um encontro
vocálico, tá? Que são dígrafos. Quando eu tenho SS, CH, dois R's, LH, eu tenho o quê? Um dígrafo também, só que encontro consonantal. Quando eu falo chocolate, vocês podem perceber que eu escrevo com CH, mas eu pronuncio o som do X. Então, se eu fosse perguntar para vocês quantos fonemas eu tenho em chocolate, vocês vão perceber que eu tenho o som do X e não do CH. Então, eu tenho um fonema apenas e não dois, tá? Porque o CH é representado pelo X. Então, eu tenho chocolate. Na verdade, eu tenho o som de um X, do O, duas, do C e do O, 4, do L, do A, 6 e do T e do E, 8. Eu tenho 8 fonemas e 9 letras. Isso vai acontecer. Às vezes eu posso ter uma palavra que tenha mais fonemas ou que tenha mais letras. Uma letra pode não representar nenhum fonema, como ocorre com a letra H, não pronunciada desacompanhada de outra consoante, como hoje ou humanos. Cadê o som da primeira letra, então? Como eu disse anteriormente, o H não tem som, então eu não tenho a representação do fonema dele. Quando eu digo hipopótamo, hoje, habilidade, hilário, hélice, eu não consigo ouvir esse som porque ele não existe, ok? Então, quando eu digo hipopótamo, o primeiro som é o I. Hoje, O, habilidade, A. Hélice, E. Hilário, I novamente. Igual hipopótamo. Então, eu não tenho som do H. Um fonema pode não ser representado graficamente, como ocorre na pronúncia do goiano em arroz. Como o goiano fala arroz? Ele geralmente pronuncia arroz, não é isso? Então, esse arroz, nós escrevemos arroz e não arroz, mas é o modo que eles falam, tá? É uma variedade linguística da região deles. Ou o fonema W com o som de U em palavras como cantam. Quando eu digo cantam, parece que eu estou falando, pronunciando U no final, cantam, né? Ou então o W, que tem esse som em algumas palavras, cantam, e não o som do M, ok? Ou seja, nem sempre o número de letras de uma palavra corresponderá à quantidade de fonemas. Às vezes é maior, menor e pode ser igual. Então, samba tem 5 letras, mas 4 fonemas. Por que isso acontece, fonemas? Acontece porque o M, ele é representado pelo tio. Ele não é representado pelo M ali, eu não tenho o som do M. Então, quando eu digo samba, olha, samba, esse M é representado pelo meu tio, ok? Então, eu tenho 4 fonemas apenas, mas a quantidade de letras continua a mesma, 5 letras. A palavra não tem 3 letras e 3 fonemas, porque eu consigo escutar, né? Eu consigo ouvir quando a pessoa pronuncia não. Só que no final eu não consigo perceber o O, eu percebo o U. Olha, não. Eu não falo não o, eu falo não. Bom? E mesma coisa acontece com arrumar. A diferença é que quando eu falo arrumar, eu não consigo perceber que eu tenho 2 R's aí não. É o som de um R. Quando eu tenho o som de 2 letras, de 2 consoantes ao mesmo tempo, não vai existir. Então, a mesma coisa de pássaro, eu tenho o som de um S, não de 2 S. Então, arrumar, eu tenho 7 letras e 6 fonemas. O que são vogais nasais e o que elas se diferenciam das vogais orais? Nasal é quando eu uso a nasalidade pelo nariz, quando parece que eu estou falando pelo nariz. Quando eu tampo meu nariz e vou falar alguma coisa, parece que eu estou falando ali pelo nariz, estranho essa expressão, não é mesmo? Só que é uma nasalidade, ok? Então,
Na escrita, essas vogais recebem algumas marcas dessa nasalidade, tais como o tio sobre a vogal, ou M ou N, posteriores à vogal ou semivogal no final da sílaba, ou NH na sílaba seguinte. O que isso significa? A nasalidade, então, a marcação da nasalidade é feita pelo tio, pelo M ou pelo N. Ela não é feita pela boca, é mais feita pelo nariz. Então, quando eu digo avião, olha, tá? Campo, eu não consigo diferenciar aí os dois sons do A e do avião, tá vendo? Ele fecha o som. A mesma coisa de campo, tá? E rainha, ok? Semivogais. O que são semivogais? São sons vocálicos átonos. Na língua portuguesa, nós temos A, E, I, O, U. O A, eu nunca posso dizer, nunca posso afirmar, é errado afirmar que o A é uma semivogal. Na língua portuguesa, eu tenho o I e o U, que são semivogais. Porém, o E e o O podem fazer a representação de uma semivogal dependendo da minha palavra. Quando eu falo tomate, eu tenho o I no final. Quando eu pronuncio com I. Tomate, só que eu escrevo com E, não é? Tomate. Então, o E ali está fazendo papel de quê? De uma semivogal. Mas, na verdade, nós só temos o I e o U. O E e o O, em algumas palavras, fazem esse papel de semivogal. O A nunca faz, nunca tem essa representação. Então, nunca estão sozinhas na sílaba. Elas têm a pronúncia quase imperceptível ou até mesmo anulada. Vogais orais. Contrário da nasal, elas são a representação gráfica dessas vogais que não possuem nenhum indicador de nasalidade. O que é isso? É como eu falei. Quando eu digo ó, avião, né, parece que coração, tá vendo? Que o som parece que está saindo mais pelo nariz do que pela boca. Isso é uma nasalidade, tá? E é representada pelo tio, pelo M, pelo N, pelo NH, em algumas situações, como nós vimos no slide anterior. E já na vogal oral, eu tenho caixa, pé, limo. Então, quer dizer, eu não tenho som fechado, eu não tenho nasalidade ali. Eu não tenho tio, eu não tenho M entre as consoantes, eu não tenho N entre as consoantes, ok? Porque olha a diferença. A letra M, no início da sílaba, assim como N também, ela é uma consoante e não um símbolo de nasalidade da vogal. Exemplo, macaco. Quando eu digo macaco, eu tenho o som do M perfeitamente. Eu consigo diferenciá-lo na minha letra, na minha palavra. Quando eu falo macaco, eu tenho o som do M, do A, CA e do CO. Quando eu digo nata, eu tenho o som do N. Navio, eu tenho o som do N. Diferente quando eu digo canto, tá vendo? Manta, eu não vou ter o som do N e nem do M aí. Ó, bom. Vendo? É como se fosse nasal, como se tivesse um tio ali para representá-lo. Eu não consigo representá-lo com um som, como quando eu digo cama. Quando eu digo cama, eu tenho o som do C, do A, do M e do A. Cama. Mas eu não tenho o som de quando eu digo campo, do M. Bom? Então, essa é a diferença da vogal nasal para a vogal oral. Os exercícios estão aí, as páginas para serem feitas, não deixem de fazer. A produção de texto da página 77 é uma produção que vocês têm que fazer em uma folha separada, porque eu vou marcar um dia
para corrigi-las, para buscar e corrigi-las. Buscar na escola para vocês levarem e eu corrigir, ok? As orientações estão na página 77. Lembrem-se, juntos no caminho certo.